Me chamo Nancy, tenho 46 anos, tenho 5 filhos e 2 netinhos. Eu venho de uma família assim bastante desestruturada, né? A minha infância foi uma infância muito difícil. Tinha um pai que era alcoólatra, né? E isso trouxe muitas consequências ruins para minha vida, principalmente, né? Eu só tenho uma imagem assim de um pai muito bravo, sempre bêbado, nada estava bom, batia muito na gente. Eu ficava muito assim machucada fisicamente. A minha mãe tinha dias que não me mandava para a escola porque eu ficava muito machucada, então ela tinha medo da professora, das pessoas na escola ver e queria saber do que se tratava. E aos 13 anos, meu pai sofreu um acidente, que ele trabalhava no caminhão quando eu tinha 13 anos, e ele faleceu. A minha mãe, ela ficou tão transtornada com a morte do meu pai, que ela passou a beber. Aí ela virou alcoólatra e começou a beber. E eu acabei sendo assim, a pessoa que era a mais velha da família, no lugar da minha mãe, e tinha que tomar as decisões que a minha mãe teria que tomar, né, como mãe, porque ela bebia, então ela ficava caída na calçada. Então eu cresci, né, a minha adolescência, eu cresci com isso, achando que era eu que fazia tudo. E os papéis se inverteram, porque a minha mãe acabou se colocando nessa posição de esperar de mim coisas que na verdade era ela que tinha que fazer, né? E com 20 anos eu conheci meu marido, com 21 a gente já foi morar junto. E eu casei com uma pessoa que também tinha muitos problemas emocionais e os papéis se inverteram. Ele não apitava em nada e eu apitava em tudo. Então o que ele falava, o que ele pensava para mim não tinha a menor importância. O importante era o que eu pensava, era o que eu decidia. E durante todo esse período, até agora eu não falei de Deus porque não existia Deus na minha vida. Eu não sabia quem era Deus. Nunca ninguém tinha falado de Deus para mim. Nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Nada disso fazia parte da minha vida. E nesse meio termo todo, a minha filha já estava com 17 para 18 anos, a Amanda, e ela começou a participar de uma célula. E ela sempre falando, mãe, eu conheci uma célula, um lugar assim super legal, as pessoas se reúnem, todo mundo conversa e fala de Deus, a gente aprende um pouquinho. Eu, tá bom, eu só falava assim, que legal, e nunca me interessei por nada, né? Eu pensando assim, mas que lugar é esse que estou ensinando a minha filha quem é Deus? E eu nunca falei de Deus para ela, porque, né, não aprendi isso na minha vida. E eu vendo aquilo, aí teve um domingo que ela estava se arrumando, eu falei para ela, onde você vai? Ela falou para mim assim, mãe, sabe aquela célula que eu participo? Então, eu vou lá na igreja que é da célula, que faz parte da célula. Aí eu voltei no quarto e falei, Amanda, posso ir lá nessa igreja com você? Ela olhou pra mim assustada assim, né? Ela falou, pode? Eu falei, então tá bom, eu me arrumo em 5 minutos. Eu me arrumei e fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela igreja daquele tamanho, com os jovens tocando lá na frente, né, na banda. E daqui a pouco subiu um pastor super jovem, que é o pastor Marcos Madaleno, e fez a pregação. E ele falando as palavras, e aquilo foi me dando uma vontade de chorar. E fui me sentindo preenchida. Aí ele perguntou no final que quem aceitaria Jesus, né, na sua vida como seu Senhor e Salvador. E eu tive uma vontade enorme assim de levantar a mão. Daí eu levantei, fui chorando lá na frente. Aí quando eu cheguei em casa, meu marido estava lá e ele estava no quarto. Daí eu cheguei e falei para ele, Carlos, eu fui num lugar hoje que eu tô assim encantada. Eu nunca mais vou esquecer o que eu vi hoje. E é um lugar que eu tenho certeza de que eu nunca mais vou sair de lá, falei pra ele. Ele falou, que lugar que você foi? Eu falei, eu fui na igreja com a Amanda, assim. Aí fui contando pra ele, assim. Só que eu contei pra ele, tá bom. E ficou por isso mesmo na cabeça dele, né? Eu fui tendo vontade de ler a Bíblia, de buscar novas, né, conhecimento na minha vida. E aí a minha família foi vindo, os meus filhos foram vindo. E aí eu abri a minha casa para ser um lar hospedeiro. Era toda terça-feira meu marido chegava em casa, abria a porta do quarto, trancava e não participava da célula. Ele não se incomodava de ter célula na minha casa, mas ele não participava, ele não queria saber de nada. Em agosto de 2012, de repente, assim, do nada, um dia, ele aparece assim na porta, já tinha começado a célula, ele aparece na porta da sala, aí ele pega uma banquetinha e fala assim, eu posso participar também? Aí a minha líder, né, que era Elisângela na época, falou, claro, pode participar. E aí ele decidiu que daquele dia em diante nós íamos, quando a gente foi para a célula de casal, que nós dois íamos estar juntos em tudo. E ele se batizou, ele começou a participar de tudo na igreja.
A igreja foi uma igreja que abriu as portas mesmo para a minha vida em todos os sentidos, financeira, emocional, mental, em todos os sentidos. O ano passado eu fiz o CR foi muito importante na minha vida. Eu trabalhei a codependência e isso foi me curando aos poucos, dessa codependência que eu tinha em relação ao meu marido, que eu tomei a frente de ser o homem da casa e eu descobri que eu não sou homem de nada, eu sou somente uma mulher, que eu preciso do meu marido, que eu preciso da proteção dele. Todos os casamentos que estejam destruídos, é possível sim que Deus na frente, Ele se restitui e a gente pode viver de novo um namoro, um noivado, um casamento, tudo de novo. E isso é maravilhoso na minha vida.